crítica ao politicamente correto, e também eu acho que se transformou em algo bem maior, né? É uma crítica a esses valores esquizofrênicos que eu acabei de mencionar, né? O politicamente incorreto se tornou algo muito maior do que simplesmente uma negação do politicamente correto. No tema do presidencialismo brasileiro, nós temos alguns exemplos dessa esquizofrenia, que eu chamei informalmente dessa forma, e não só da esquerda, como a gente pode ver nos governos, os últimos governos que houve no Brasil, mas assim, no período militar, né, da ditadura militar, também houve esquizofrenia, né? No período do presidente Médici, que é considerado o período mais duro, né, e mais terrível da ditadura militar no Brasil, que durou de 69 a 74, alguma coisa, né? 69 a 74, eu acho. Foi um período terrível, foi assim, unanimemente considerada a fase mais sangrenta da ditadura, muitas prisões ilegais, muitas torturas e tal. E o Médici, ele costumava dizer, aliás, na única entrevista que ele deu, né, o presidente Médici, ele disse assim, o país vai bem, o povo é que vai mal. Então, isso aparentemente é apenas uma tremenda uma estupidez, né? Uma pessoa que faz uma distinção entre o que é o país e o que é o povo, né? Não existe uma distinção. O país não é simplesmente as palmeiras, as montanhas, é a população, é a sua gente, né? Mas ele fazia essa distinção. Por quê? Porque é um esquizofrênico também. Você imagina, os militares, eles tinham essa postura de imaginar o país, a nação, uma coisa abstrata. Esse é um país que vai para frente. Brasil, ame ou deixe. Então houve essa esquizofrenia também no período militar, e houve em outros períodos do presidencialismo brasileiro. E assim, essa postura originou muitas, como o Leandro chamou num dos livros dele, vacas sagradas, né? Que são aquelas verdades que a gente não deve contestar e tal, porque senão, sabe, você não é um cidadão de bem. Então, uma delas, né, eu só vou citar algumas, né, porque são muitas, seria, por exemplo, a de que a República, ela constitui um avanço político, econômico e social com relação ao Império. Ou seja, que a proclamação da República teria sido uma coisa positiva para o Brasil, em vários aspectos, né? Isso é o que a gente aprende na escola, né? E, na verdade, isso é um dos poucos pontos de concordância no ensino de história, tanto da esquerda como da direita. Ambos dizem a mesma coisa, que a República foi essencialmente uma coisa boa, a proclamação da República foi boa. Não foi. Simplesmente não foi. O Império, quando foi derrubado, ele tinha engatilhado um programa de reformas que faria com que o terceiro reinado, né, que viria sob a égide da princesa Isabel, já que o imperador Pedro II já estava idoso e sabia que ia morrer logo, tinha um programa de reformas engatilhadas, e era um programa excelente. O Partido Liberal, ele tinha conseguido eleger um novo gabinete, ele ia tomar posse no dia 20 de novembro, e ele tinha reformas tão boas para o país que as oligarquias, sobretudo latifundiárias, não queriam que fosse implantado. E tanto que o golpe de Estado, que derrubou a monarquia, ocorreu no dia 15 de novembro. O gabinete ia tomar posse no dia 20 e o golpe ocorreu no dia 15, 5 dias antes desse novo gabinete liberal tomar posse, né? E, inclusive, o Lima Barreto, ele disse o seguinte, a proclamação da República não foi nada além do Partido Conservador tomando poder e desbancando o Partido Liberal, né? Essas reformas, elas continham, por exemplo, o voto secreto, a implementação do voto secreto, né? Os senadores não seriam mais vitalícios, porque os senadores eram para toda a vida.
Tinha várias outras coisas, mas provavelmente uma das coisas que realmente decidiu as oligarquias rurais, que tomaram o poder com a ajuda dos militares, foi precisamente a última fala do trono de Dom Pedro II. Ele pede aos ministros que a fala do trono eram pronunciamentos oficiais, né, do monarca. Ele pede aos ministros que preparem um programa de nada menos do que reforma agrária. O imperador do Brasil pediu aos ministros, em outubro de 1889, que preparassem um programa de reforma agrária. Então, assim, os latifundiários paulistas e cariocas, que já estavam por aqui com ele, por causa da abolição da escravatura, disseram, não, agora chega, né? Isso é demais. E aí derrubaram a monarquia, né? Então, assim, o politicamente incorreto, ele é realmente tudo isso que o Condé classificou, covardia, né? A incapacidade de lidar com a realidade, né? Porque, na minha opinião, é um sistema essencialmente esquizofrênico, mas também é um ataque uma contestação dessas vacas sagradas, né? como o Leandro colocou. E a minha contribuição foi trazer isso para a leitura, né? Para uma nova leitura, talvez, do presidencialismo brasileiro, na figura dos seus representantes, que são os presidentes, né? Que, na verdade, eu defendo no livro que eles eles são monarcas sem coroa, porque o poder que eles vieram a deter depois da proclamação da República, até hoje, é um poder tão absurdamente grande que chegava a ser maior do que o do próprio imperador, que era um monarca, né? E, então, bem ou mal, a política brasileira é ditada por esses indivíduos. É por isso que eu dividi o livro realmente em perfis biográficos, né, falando de cada um e tal, preferencialmente os aspectos assim mais interessantes, né, assim, mais subsídio para pesquisador. São aquelas coisas que são interessantes para o leitor inteligente e curioso, e tendo como pano de fundo uma crítica ao presidencialismo em si, que eu acredito que é um sistema essencialmente antidemocrático. O presidencialismo brasileiro. O presidencialismo norte-americano, do qual o brasileiro é calcado, ele não é tão autocrático quanto o presidencialismo brasileiro, por diversas razões. É isso. Só fazer um comentário sobre essa esquizofrenia que você escreveu. Às vezes eu conto umas histórias meio esquizofrênicas, meio fantásticas para o meu filho, tipo, veio um desculpador e pegou nosso prédio, levou para Marte. Aí ele pergunta, papai, isso aconteceu mesmo? Eu falo, não, aconteceu, na minha cabeça, mas aconteceu, só na minha cabeça. Parece que é isso que acontece, né? Quando a gente inventa esses termos novos e fica derramando sangue em nome de abstrações, né? de termos abstratos. Mas é que para criança isso funciona, né? O problema é que quando adultos continuam acreditando em contos da carochinha, né? E aí o prejuízo é geral. Eu só queria agora discordar radicalmente que do Condé uma questão muito relevante, que é saia. Eu acho que não tem nenhum problema o homem usar saia. Esses meninos fazem um bom trabalho em tentar tirar o tabu da saia. Eu queria também tirar o tabu daquele tênis de rodinha, que criança, não sei como é que adulto não pode usar aquele tênis. Não, você está querendo pegar uma mina que quer que você use saia? Eu vou falar, eu já usei saia uma vez, mas assim, era um baile à fantasia e era, na verdade, uma túnica, né? Era uma túnica de imperador romano. Cara, é uma delícia usar saia. Na realidade, você viu o que o politicamente correto faz com as pessoas. Na realidade, esse episódio da saia, não sei, alguns de vocês talvez aqui lembrem, porque deu capa da Ilustrada, esse movimento, alguns 2 anos atrás. E na época eu tenho uma residência no MIS, né? Já há alguns anos, que 4 jovens artistas são escolhidos para ganhar uma bolsa durante 1 ano e tal. E eu tinha uma das minhas residentes que estava estudando essas coisas de gênero para fazer um vlog, né?
E foi justamente, então, isso deve ter uns 2 anos, mais ou menos. E a tese de usar saia era para, ao usar saia, dizer que você é sensível, né? E, inclusive, muitas mulheres ficaram muito putas com essa história, porque eu acho que tem razão. Então, para você dizer que é sensível, você tem que usar saia. Então, e também uma coisa assim de querer, que eu acho que é bem típico da discussão do politicamente correto. Eu acho, na realidade, no sentido psicanalítico, eu falo isso no Guia Politicamente Correto do Sexo, que eu chamo intimamente Guia do Sexo, né? Eu falo isso no livro, porque assim, eu tenho certeza que o que aconteceu é que a histeria que o Freud identificava lá naquele período vitoriano em muitas mulheres e alguns homens, essa histeria migrou para o discurso político. Isso é uma tese de fundo que eu defendo no livro, e eu tenho absolutamente certeza disso. Inclusive critico muitos psicanalistas que deviam ser aqueles que percebessem o discurso histérico que está na política, e me parece que uma das características dessa conversão histérica, quando se fala em psicanálise, é justamente porque a característica da histeria é justamente negar o sexo. Então, o discurso contemporâneo, esse discurso politicamente correto, especificamente na área do sexo, é um discurso que fica querendo negar a diferença sexual o tempo inteiro. E aí você vê claramente a tendência à histeria, tal como Freud descreve na psicanálise. Agora, a coisa da saia, ela é uma saia samurai, na verdade, né, que eles usavam. Mas era uma coisa muito esquisita, assim, né? Muito esquisita. Não era Scottish Kilt. Vocês acham, estou perguntando para os três aqui, tem alguma relação necessária entre ser politicamente incorreto e ser de direita, ou se associar a essa vertente do espectro político-ideológico, ou ser contra a esquerda, pelo menos? Eu acho que não, porque, como eu acabei de dizer, a direita também tinha suas crenças, eles não chamavam de politicamente corretas, mas eram. Né? Eram politicamente corretas. Você não podia questionar certas coisas, sobretudo nas aulas de educação moral e cívica, né? Uma coisa típica do período militar. Você também tinha que aceitar certas coisas no ensino de história, né? Então eu acho que não é privilégio da direita com relação à esquerda. Eu acho que existe, não exatamente, claro, como esclareceu, o politicamente correto como nós conhecemos, ele nasceu no seio da esquerda norte-americana, né? Na década de 80, eu acho, né? Mas o que eu estou usando politicamente correto e incorreto no sentido daquela coisa das vacas sagradas, né? De acreditar nas vacas sagradas ou em coisas que não existem, né? No sentido da esquizofrenia, ou não, ou contestar essas vacas sagradas. É dessa acepção, eu acho que não, existem coisas absurdas dos dois lados, né? Que a gente está vivenciando hoje mais a esquizofrenia da esquerda, por causa dos governos, dos últimos governos que nós tivemos, em que prevaleceu o pensamento de esquerda e prevalece nas universidades e tal. A gente está tendo que lidar mais com isso hoje. Mas não é privilégio da esquerda, assim, inventar coisas e querer aliciar o pensamento das pessoas com bobagens e coisas que não existem. Eu acho. Eu em parte concordo. Eu acho que cada época tem obviedades que se tornam impronunciáveis, né? Para mim, diferenças entre homens e mulheres é a de hoje, né? E a história, Leandro, a história é cíclica, você sabe, né? Você já escreveu muito sobre a história, você sabe, a história é cíclica. Então, assim, provavelmente o que hoje a gente considera uma aberração e tudo, numa outra, passando um certo ciclo, os ciclos da história são basicamente assim, anarquia, ditadura, depois abertura, depois democracia, depois anarquia, depois ditadura de novo, né? E aí fecha-se o ciclo e tal. Então, assim, as coisas que hoje a gente ridiculariza, a gente acha cretinas e absurdas, quando a roda virar, elas vão ser, de repente, assim, coisas assim aceitas pela intelectualidade máxima e tal, e até que isso vai virar de novo. Criando novas obviedades que não vão ser pronunciadas, né? Exatamente.
Mas como eu ia dizendo, para mim a grande obviedade pronunciável de hoje é diferenças entre os gêneros, né? Mulheres e homens são obviamente diferentes, têm tendências a comportamento obviamente diferentes. Eu não entendo, por exemplo, por que uma mulher de 16 anos não pode dirigir e um homem de 18 pode, já que um homem de 18 anos ele é uma besta que quer perigo, né? Ele procura, ele tem a aversão a perigo é baixíssima, muito ao contrário de uma menina de 16 anos. Mas isso eu acho que tem uma característica humana também de querer impor regras sobre os outros, né? Se a gente pensar na evolução, grupos que eram harmônicos entre si, que conseguiam manter uma cooperação e punir os caroneiros, né, punir os freeriders, falando, não, peraí, você precisa construir armas aqui com a gente também, você precisa ir para a batalha junto com a gente. Esses grupos venciam, né? Então tem casos dos mais absurdos. Se a gente for pensar em tudo que já foi proibido ou foi feio falar, tem um caso que eu gosto muito, que é uma tribo da Nova Guiné. Nessa tribo, os jovens, os púberes, os homens jovens, eles não podem comer nada que lembre que tem a aparência de uma vagina. Nada que seja vermelho, que tenha a forma ou que tenha pelos. Eu fico imaginando um jovem daquela época que gostaria de seguir as regras, né, que tem que pegar cada alimento e ficar olhando se parece ou não parece. Mas enfim, a gente tem essa mania por criar regras sobre os outros, né? E acho que não vai acabar, como você falou, eu não sei se a história é cíclica ou não, mas essa vontade de regular a vida dos outros, como esse episódio da dança do karaokê, que a pessoa falou que a gente estava muito heteronormativo, ela sempre vai existir. Né? Interessante que esse negócio de comer coisa que lembra de vagina, já para os romanos era uma regra, não? Os romanos, eu não me lembro, acho que nas Lupercálias, parece que eram servidos bolos e coisas em formato de falos e de vaginas. Era uma dessas festas. Não, as bacanais eram as Lupercálias, eu não me lembro. Mas assim, você tinha que comer, entendeu? Você tinha que comer porque era uma celebração da vida, ou seja, da colheita e, consequentemente, da renovação da vida, etc. Então, na alimentação é impressionante como a história da alimentação é a história de alimentos que eram proibidos e alimentos puros, né? Alimentos que eram... Hoje a gente tem alimentos que são remédios e que são venenos, né? E vai assim, né? Toda época tem aí seus alimentos sagrados. A gente tinha no Brasil, se você estivesse cozinhando com banha de porco, cozinhando com azeite, fritando com azeite, era feio porque era sinal de judaísmo, né? Os bons católicos usavam banha de porco e tal. E é impressionante como ainda hoje a gente tem esses alimentos cheios de adoçante, conservantes, que são os alimentos do mal de hoje em dia. Bom, queria também abrir para as pessoas que estão nos assistindo aqui, a ideia é fazer um bate-papo mesmo, fazer perguntas aí, ou indagações. Então, abrir esse espaço para quem quiser levantar a mão aí e fazer as perguntas. Tainan, ajuda a gente? Não tem microfone, tá? Acho que o primeiro que levantou foi ali no fundo de azul. Essa questão do politicamente correto não está, na verdade, tirando da esquerda algo que ela já teve antes como uma identidade com a liberdade, nesse aspecto de ser uma das explicações, uma das razões da esquerda estar perdendo popularidade nos dias de hoje? Eu acho que essa história é bastante longa. Eu não quero soar pós-moderno, mas que aliás é bem politicamente correto. Eu não quero soar pós-moderno, que fala de diferenças e multitudo. Eu penso que a história é complexa, assim. Não há dúvida que a esquerda, se a gente pensar a partir do final do século XVIII e da Revolução Francesa, eu acho que o truque da esquerda foi ter chamado para ela a imagem de que ela é a única humanista, a esquerda é a única que se preocupa com o ser humano e que tem bons sentimentos. Nesse sentido, eu acho que a esquerda ela é bem filha de Rousseau, que a criou muito antes do Marx ou qualquer outro.
Eu insisto, Marx não tinha nada de politicamente correto, absolutamente nada. Então, a ideia de que a esquerda buscasse a liberdade, se eu pensar na esquerda, se eu pensar nos nihilistas russos, se eu pensar no próprio Marx, eu acho que a esquerda, entendendo esta esquerda daquela época como originária, o que ela queria mesmo era quebrar os meios de produção. E ao quebrar os meios de produção, produzir um outro tipo de superestrutura, né, de consciência. Na Rússia, os movimentos nihilistas do século XIX, que a literatura russa descreveu de forma a exaustão, eles acreditavam, na verdade, na possibilidade de destruir todas as superstições e criar um mundo, de certa forma, científico. E, portanto, a ideia de liberdade do pensamento nihilista russo do XIX é uma liberdade seguramente nihilista, né? Destrutiva de qualquer norma, de qualquer forma de organização social. Agora, me parece que à medida que a esquerda foi indo para a universidade e ela se transformou num fenômeno de estudante de universidade que vem de algumas famílias boas, ela foi ficando meio frouxinha, a esquerda, né? E frouxinha no sentido de que, na verdade, é mais fácil. Existe coisa mais fácil do que você acuar um professor de universidade? O cara não ganha bem, visto como uma figura mais ou menos irrelevante. Se for de humanas, então, provavelmente, em muitos casos, passar no vestibular de medicina ou, sei lá, de engenharia, alguma coisa seria impensável. E muita gente vai para humanas porque, na realidade, é fácil passar. Mas você tem, o que eu não tenho nada contra humanas, na verdade, mas você acaba construindo para si mesmo a imagem de que você está ali porque você quer transformar o mundo. Eu acho que o politicamente correto hoje, ele é bastante associado à esquerda, né? E ele é bastante associado à esquerda porque a esquerda tem para si a imagem de humanista. E aí você pergunta, se abriu mão da liberdade, aí depende um pouco do conceito de liberdade, porque se você pegar uma autora como a Ayn Rand, que é uma liberal pura, né, bastante dura, assim, a Ayn Rand vai dizer que liberdade, na realidade, é um trunfo da escola austríaca de economia, e que liberdade, na realidade, é liberdade liberal, no sentido de que a pessoa deve fazer o que ela quer com a vida dela, tomar as decisões dela, ela deve ser economicamente autônoma, a liberdade deve ser tão forte que a diferença deve aparecer. Eu acho que a esquerda ela acabou se associando mais ao conceito de igualdade, né? E nesse sentido a gente sabe que todo mundo que é muito preocupado com a igualdade é na alma profunda um autoritário, né? Com a igualdade. É na alma profunda um autoritário, né? No sentido de que ele quer fazer com que as pessoas fiquem ali de alguma forma. Eu acho que as pessoas devem ser iguais perante a lei, e acabou, né? Mas acho que a esquerda, ela, na sua origem, se a gente pensar na própria origem no Marx, ela já tinha a ideia de construir uma sociedade igualitária. Agora, hoje o discurso, muitas vezes politicamente correto da esquerda, está muito alocado nessa ideia de que as pessoas têm direito de gostar do que quer, que elas têm direito de transar com quem quer. E eu acho que em algum momento, talvez algum historiador, em algum momento, consiga iluminar um pouco mais claramente por que um tema como a sexualidade, como um tema minoritário na maior parte da população, se transformou numa questão de vida ou morte. Eu tenho a minha hipótese. Assim como em filmes americanos, quase todo filme aparece um casamento judeu, alguém com kippah, e você diz assim, pô, o personagem era judeu, eu nem sabia, né? E aí você fica com a impressão que metade da população americana é judaica, quando na realidade não é que metade da população é judaica, é que quase todo mundo que faz roteiro nos Estados Unidos é judeu, né? E portanto fica aparecendo isso recorrentemente. O que eu acho na realidade é que tem grandes pautas da esquerda hoje, como a pauta da sexualidade,
é fruto do fato que você tem muito produtor de conteúdo que é homossexual. E, nessa medida, isso acaba se transformando numa questão, como se isso fosse uma questão majoritariamente no sentido de totalidade da população, e fosse uma questão deles. E eu tenho certeza, eu cada vez mais tenho certeza que a esquerda é um fetiche do capitalismo, né? É um produto do capitalismo rico, né? Para que o capitalista, quando ele fica deprimido, ele olha para uma invenção científica e fala: eu inventei a ciência. Quando ele se sente muito mal, ele fala: eu não consigo dormir por causa da desigualdade social. Quer dizer, e nesse sentido, não é à toa que grande parte, me parece hoje, das pautas de esquerda são pautas típicas de locais ricos, de pessoas. Isso, se a gente vê na nossa sociedade aqui, quem está produzindo jovem de esquerda? Escolas ricas da Zona Oeste de São Paulo, né? Se você ampliar a discussão e você conversar com outras classes sociais, ou mesmo quando eu contava há pouco que eu tenho tido a oportunidade de conversar com jovens do leste europeu, eles têm uma percepção de mundo muito diferente. Talvez uma aula de história e sociologia, outro dia eu conversava com uma menina do leste europeu e ela falava: mas é verdade que na Universidade do Brasil continuam achando Marx a única referência de hermenêutica? Né? Como assim? Eles continuam achando isso? Claro, porque a gente está falando aqui de gente bem de vida, de uma classe social razoável e de um país que continua, não só o Brasil, continua alimentando uma ilusão de mundo onde o mundo não seja o que é: confuso, irregular, injusto, né? Para fazer uma metáfora, a vida não tem garantia. Então eu tenho a impressão que o politicamente correto e a esquerda, eles acabaram abraçando uma expectativa um pouco que era religiosa, e eu tenho cada vez mais a impressão que quem é de esquerda nesse sentido do politicamente correto o é porque quer passar uma imagem de uma certa pureza moral, de que é uma pessoa que ama os outros, que está preocupada com os outros. E nesse sentido, a direita, grosso modo, que no Brasil é um palavrão, mas assim, a direita de grosso modo, ela ficaria expulsa desse espectro porque ela é malvada, né? Eu queria fazer uma pergunta para os três, mas aí o Convence quiser responder. Da mesma forma que eu vejo que a esquerda tem essa mania de se mostrar como alguém moralmente superior ao resto da humanidade, eu vejo que há uma ala da direita que também está criando algumas vacas sagradas, né? Por exemplo, não pode falar mal de igreja evangélica, você não pode falar mal de policial, enfim, né? Criou-se certas vacas sagradas. A ponto de, vamos supor, muitos se enxergam como defensores da família, da moral, dos bons costumes. Eu estou me referindo mais àquela direita mais escrota, entendeu? Vocês também estão tendo essa percepção? Eu vou responder. Acho que tem um historiador inglês que ele fala sobre Lego Language, que é a linguagem Lego. Aquela ideia de pegar blocos pré-fabricados de palavras, de raciocínio, e ficar encaixando um ao outro. Então, isso a gente tem não só, a gente tem em todo lado, né, com todo mundo, com todas as áreas, né, esses clichês, esses lugares comuns que vão se repetindo. E tá fraca a resposta, né? Quando acho melhor desse cara. A direita está ficando politicamente correta também. Bom, é como a gente falou antes, acho que eu concordo em parte com ele, porque a gente tem, todo mundo tem verdades que são impronunciáveis. Eu no blog na Veja, eu apanho mais dos fãs do Bolsonaro que das feministas. Você fala que, bom, talvez não seja a característica fundamental do islamismo ser violento, né? Tem um grande debate sobre isso, aquele livro sobre o Islã do Ali Camus fala que não. Quer dizer, é uma questão difícil, mas muita gente seriça se você falar que como assim o Islã não é violento. Quer dizer, eu estou lendo um livro agora sobre Alepo, e você tem assim, no século XVI, o imperador, né, o muçulmano, ele trazia judeus, tem cartas de judeus falando, sai da Europa, a Europa é um lugar muito intolerante, vem morar em Alepo.
que aqui eles aceitam todo mundo, aqui é um lugar da diversidade e tal. Era um lugar que tinha muito comércio, né? E geralmente o comércio está muito ligado à diversidade e tal. Mas eu concordo que, quer dizer, essa intolerância à divergência, ela está em todo lado. Deixa eu dar meu pitaco nessa questão. Assim, é verdade que eu